Programa livre para todos os públicos. Olá! No Pense Verde de hoje vamos mergulhar no mundo colorido e fantástico dos peixes ornamentais. Você vai conferir instalações e equipamentos para a criação de diferentes espécies. Vamos falar também da poluição causada durante as campanhas eleitorais, além das regras para as eleições de 2014. No quadro Vai Dar Praia, nossa dica é de uma das praias mais visitadas do litoral cearense. Ficou curioso? Então não sai daí, fica com a gente que o Pense Verde já começou! A cada 4 anos, as cidades brasileiras se transformam com as campanhas eleitorais. Ruas, calçadas, muros e áreas verdes sofrem com a poluição. Agora você vai conhecer as regras eleitorais para as campanhas de 2014. De 2 em 2 anos, alguns meses antes das eleições, os partidos são autorizados a começar a fazer propaganda eleitoral. Isso significa, na prática, alto-falantes, realização de comícios e muitos panfletos nas ruas, proporcionando diversas fontes de poluição e um grande impacto ao meio ambiente. A fonte de poluição mais visível é, sem dúvida, os famosos santinhos, aqueles panfletos com o número dos candidatos que é amplamente produzido e distribuído em épocas de eleições. Seu destino, na maioria das vezes, é o chão, gerando grande acúmulo de lixo, entupindo bueiros e causando enchentes, além do consumo dos recursos naturais para a sua produção. Acho que sim, que às vezes quando o pessoal pega uns papelzinhos, né, jogam mais, aí faz mais sujeira. A pessoa nunca pega um papelzinho para ler, né? Ver a proposta do candidato, ou seja, papelzinho de loja, alguma propaganda, só para jogar mesmo. Acaba se tornando inutilizado, né? Inutilizado, fica tudo sujo. É por isso que sujar as praças. Se todo mundo tivesse consciência, pelo menos botar na bolsa, guardar, chegar em casa ver as propostas ou alguma coisa de loja. Bem, assim, das leis em si não, né? Mas a questão mesmo assim da gente entregar um panfleto, que eu trabalho com divulgação também, e nós entregamos panfleto nas mãos das pessoas, certo? E o que acontece? Elas vão e jogam no chão. Então acho que não é um problema, digamos, social, né? A questão da educação da pessoa, tá entendendo? Mas já o problema sonoro, aí esse sim, incomoda bastante as pessoas, nos bairros, na nossa casa, realmente incomoda bastante. Muito barulho, muita divulgação fora de hora, certo? Que perturba tanto as crianças como os idosos, pessoas que vivem enfermos. Por lei não é permitido, mas mesmo assim eles passam por cima, porque o que importa é a divulgação para eles, não importa o bem-estar do cidadão, correto? O que você acha dessa divulgação massiva sem observar o meio ambiente, sem se preocupar com isso? Eu acho isso um absurdo, um desrespeito muito grande, não só com o ser humano, como todas as pessoas, como todos os sobreviventes, que faz parte da natureza do mundo. Eu acho um desrespeito. Acho que, se a lei existe, deveria ser cumprido, mesmo não só pela parte judicial, como pela parte dos políticos, qual eles querem ser muito corretos, e eles não são. De acordo com a Resolução 23.404 do Tribunal Superior Eleitoral, é permitido o uso de placas, bonecos, cavaletes, cartazes e mesas para distribuição de material de campanha ao longo das vias públicas, desde que não dificultem o andamento do trânsito de pessoas e veículos. Além disso, também é proibido a fixação de qualquer tipo de publicidade em árvores, jardins, bem como postes de iluminação, viadutos e pontos de ônibus. Por lei, os eleitores não podem retirar as propagandas das ruas por conta própria. O correto é ligar para o Disque Denúncia e informar sobre a irregularidade, mas a maior parte dos cidadãos desconhece esse serviço. Você tem conhecimento do Disque Denúncia? Não, acho que nem funciona, né? Eu acho que não. Olha, não tenho muita informação sobre isso, acho que devia ser mais claro para o cidadão. Quais são as regras e leis que controlam a poluição visual das eleições? A legislação definida pela Justiça Eleitoral atende a determinações da lei que trata sobre a Lei 9.504 e do Decreto 23.404, que especifica todos os tipos de propaganda, desde o aspecto geral, partindo em seguida para a propaganda no rádio, na televisão, no horário eleitoral, na programação normal e também a propaganda de som de veículos, de comício e a de visual que possa existir e seja feito pelos candidatos, coligações ou partidos. Quais as medidas tomadas pelo TRE para manter esse controle? O TRE, através do órgão fiscalizador de poder de polícia, mantém 3 equipes de fiscais
juntamente com um policial militar, e que faz durante o dia a vistoria nos mais variados espaços. Desde as denúncias que sejam apresentadas no Disque Eleitor 148, como também as que sejam identificadas pela própria equipe. Eles estão munidos de decibelímetro para medir o som, de régua, de máquina fotográfica e de fita métrica para avaliarem o tamanho dessas propagandas que tenham sido colocadas pelos candidatos, coligações e partidos. Existe alguma penalidade ou multa para quem desrespeita essas regras? Sim. De início, quando identificado isso, a parte é notificada para, em 48 horas, fazer a retirada da propaganda ou adequá-la ao tamanho que seja permitido. Ela não fazendo, essa notificação, mediante um auto de infração, vem para o TRE e é aberta uma representação que, a partir daí, a parte poderá se defender e terá a multa correspondente ao caso específico. E de que maneira a população, as pessoas podem denunciar? Elas podem denunciar usando o Disque Eleitor 148 ou através do sítio eletrônico do TRE, www.tre-ce.jus.br, através de um formulário próprio que elas podem apresentar. Todas as reclamações e denúncias vedado terminantemente o anonimato. Isso está presente na nossa própria Constituição Federal. Agora, os dados que são apresentados, os dados pessoais, é apenas para controle. Eles não são divulgados. Na verdade, esses dados que apresentam é para que nós possamos identificar a veracidade da pessoa que está apresentando. Os fatos que estarão conosco é exatamente quando a equipe de fiscalização vistoria o local e faz a constatação, daí é que ela faz a notificação. Então, os dados de quem denunciou não passa de maneira alguma para aqueles que foram os responsáveis pela propaganda irregular. Eles servem apenas para o controle interno do TRE, então as pessoas fiquem à vontade para apresentarem as suas manifestações, reclamações e denúncias. É necessário realmente preencher o cadastro, colocando os dados, para que a gente possa ter apenas para o controle interno a identificação de quem o fez, mas a nível de representação, de tramitação de processo eleitoral, vai ser a partir do laudo de constatação da equipe do TRE. Eu aproveito, inclusive, o espaço para dizer que é interessante que toda a população, no seu exercício de cidadania, esteja atenta ao tipo de propaganda, porque a cidade é de todos nós. A legislação, ela procura fazer com que os candidatos realmente, no período eleitoral, possam fazer suas propagandas, mas que, findo o período eleitoral, essas propagandas sejam retiradas em sua totalidade. De maneira que, atualmente, as pinturas no muro devem ser mediante autorizações e essa autorização deve ter um controle do candidato, a coligação ou o partido para que, fim do período eleitoral, eles possam fazer a retirada. A autorização que permite os cavaletes colocados nas ruas é exatamente para evitar que as pessoas afixem cartazes nos postes, nos muros, porque o cartaz ele é de maior dificuldade de remoção, tendo em vista que não se consegue